Olá, seja muito bem-vindo de volta a mais um episódio desse podcast. Se você ainda não me conhece, seja bem-vindo. Meu nome é Aimee e esse aqui é o podcast A Palavra do Evangelho. Bem, a gente começou alguns dias atrás uma minissérie de 3 episódios sobre a Bíblia e aqui a gente tá no último episódio. Desde já, a gente já peço desculpa pela minha voz, eu tô meio gripada, não sei se é alergia, se é o tempo, nessa estação nova aí. Mas é como estou. Então, assim, espero que vocês consigam entender o que eu digo, né? Mas vamos lá. A primeira característica, né? Ou a sexta característica dessa sequência aí de 10 é que a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Lá no Salmo 119, no verso 160, está escrito assim: A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Então a palavra de Deus é a verdade. Diferentemente do que o mundo diz, diferentemente do que o relativismo diz, há sim uma verdade. Existe uma verdade. E essa verdade é a palavra de Deus. Essa verdade é Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, existe sim certo e errado. E a gente pode e deve, basear a nossa vida, se você é cristão, na palavra do Senhor. Porque ela é verdade. Nós podemos colocar nossa confiança nela. Nós não precisamos duvidar da Bíblia, nós não precisamos duvidar da veracidade dela, porque ela é verdade. E a sétima característica é que ela é espada. Como assim, né? Como assim ela é espada? A palavra de Deus, ela é um instrumento com o qual nós lutamos as batalhas espirituais. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 17, Paulo escreveu assim: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, aqui nesse capítulo 6 de Efésios, que recomendo a leitura, mas Paulo ele fala a respeito da armadura do cristão. Paulo fala a respeito da armadura que o cristão deve ter, né? Que é a couraça da justiça, o cinto da verdade. E daí você lê lá em Efésios 6 a armadura completa, né? Mas aqui nesse versículo, né, ele está falando a respeito do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é com ela que a gente luta. É ela que nós usamos para lutar contra o inimigo, né? Porque ela é a verdade, como eu já disse anteriormente. Então, nós usamos ela para lutar as nossas batalhas espirituais. E não apenas lutamos com ela, mas vencemos através dela. É pela fé nela, pela fé na palavra de Deus. A oitava característica, ou a terceira deste episódio, é que a palavra de Deus ela nos guia. No Salmo 119 também, no verso 105, diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para meu caminho. Ou seja, quando o nosso caminho está escuro, quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não sabe em que direção ir, é a palavra de Deus, é a Bíblia que nos direciona onde nós devemos andar, onde nós devemos pisar. É ela quem traz luz para o nosso caminho, quem guia os nossos passos. Então, mais uma vez, a gente pode colocar a nossa confiança nela. E o nosso socorro, quando a gente precisa de um auxílio, de uma palavra, de uma ajuda, a gente vai encontrar essa ajuda, o que a gente precisa. Talvez não o que a gente quer, mas o que a gente precisa na Bíblia. E a penúltima característica é que nós conhecemos o caráter de Deus através dela. Isso é algo muito importante e também muito, muito, muito precioso. Porque quando a gente olha para Deus e para toda a sua formosura, para toda a sua glória, a gente nós vemos que nós não somos dignos e nem merecedores de tudo que Ele nos dá. Seja o sol, seja o nosso corpo, seja o dinheiro, seja alimento, tudo que Ele nos dá. Nós não somos merecedores disso. Seja a chuva também. E ver que um Deus como esse, tão maravilhoso, tão bom, tão perfeito, tão justo, Ele busca ser conhecido. O maior interessado em que nós o conheçamos é Ele. E então a gente pensa, quem sou eu, quem somos nós, para que nós venhamos conhecer um Deus desse, tão perfeito. E no Salmo 103, recomendo que você leia o livro de Salmos, porque ele é um livro muito lindo,
assim como todo livro da Bíblia, mas ele é realmente, são louvores de Davi, de Asaf e várias outras pessoas a Deus. Realmente contando seus sentimentos a Deus, seja eles de tristeza, de angústia, de alegria. É um livro bem maravilhoso. E diz lá no verso 7 do Salmo 103, assim: fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Ou seja, ele fez notórios, ele fez com que seus caminhos fossem vistos por Moisés. E os feitos dele, suas obras aos filhos de Israel, né, ao povo de Israel. Agora, né, na nova aliança, ele também quer ser conhecido por nós. E a palavra de Deus é um meio pela qual nós podemos conhecê-lo. E é um enorme privilégio, é uma honra gigantesca a gente poder conhecer o seu caráter. Porque ele é um Deus santo, ele é um Deus inigualável. E saber que ele deseja ser conhecido por nós é lindo demais. Então, que a gente venha corresponder a esse chamado dele, de conhecermos a ele. Que a gente venha corresponder olhando para a palavra de Deus, lendo ela, meditando e praticando, e principalmente desenvolvendo esse lugar de comunhão e de relacionamento com ele. Porque compartilhar a vida com Jesus é a melhor escolha que você pode tomar na sua vida. E a última característica desse episódio, né, a quinta e última também da minissérie, é que a palavra de Deus é nosso alimento espiritual. Em Mateus 4:4, Jesus, ele estava sendo tentado pelo diabo, né? E ele disse o seguinte: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é o que nos alimenta, é o que nos sustém diariamente, espiritualmente. E essa citação feita por Jesus ao diabo está escrito em Deuteronômio 8:3. E isso quer dizer que é a palavra de Deus que nos sustenta. Que ainda que você não esteja sentindo vontade de ler a Bíblia, de passar tempo com Deus, que você venha fazer isso. Porque é a melhor escolha. Às vezes eu sei como é, de você às vezes estar cansado, ou você não querer mesmo, e você ficar naquela dúvida: vou fazer meu devocional, vou passar tempo com Deus ou não vou? E eu te recomendo e realmente te indico, faça isso, vai sim. Muita gente às vezes, por não sentir vontade, não vai. Mas, gente, se você for ter tempo com Deus, se você for ler a palavra só quando você sentir vontade, vai ser muito difícil você manter um relacionamento eficaz com o mestre. Porque a Bíblia sempre recomenda isso, que a gente deve ter relacionamento com o Senhor todos os dias, constantemente. Então não vá só quando você tem vontade, quando você quer. Vá também quando você não quer. Isso faz parte da disciplina espiritual, tá? Mas também não acho que o desejo de ir para o seu devocional, de ir para o quarto, para o secreto, não deve existir. Muito pelo contrário, ele deve existir sim. Mas há momentos em que você não vai ter esses desejos e você vai ter que ir, não por obrigação, mas por você saber que é o melhor para você naquele momento. Então foi esse o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha sido edificado por essas verdades, que você venha praticá-la. E uma diquinha que eu te dou de como você crer realmente na palavra de Deus e viver ela na sua vida é não apenas memorizar ela, mas você declarar ela em voz alta. Isso faz total diferença. Pode parecer que não, mas faz. Eu não sei se eu já dei essa dica aqui no podcast, mas é essencial que você faça isso. Quando você está sendo tentado ou provado, ou passando por algum período difícil, declare ela em voz alta, com fé, crendo realmente no que você está lendo, que você vai ver que isso faz total diferença. Não faça só uma vez, sabe? Pode declarar isso 2, 3 vezes, porque ela realmente é poderosa. E é isso por hoje. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Que Deus te abençoe muito mesmo, você e sua família. E que você tenha um ótimo dia,
ou um bom descanso se você está assistindo isso de noite. Muito obrigada. A gente se encontra no próximo episódio. E antes que eu esqueça, entra aí na descrição desse episódio que tem um PDF deste episódio aí. E em cada episódio da minissérie também. E cada episódio da minissérie tem o seu PDF. Então, caso você tenha interesse em baixar, acesse o link na descrição.